garotos e garotas, meninos e meninas, rapazes e moçoiras. Estamos aqui mais uma vez com a Coluna GP. Coluna GP. Esse é o barato, esse é o canal. Coluna GP. Fale com o seu amigo, fale com a sua amiga, compartilha com a família inteira, com todo mundo. Isso aqui é liberado para qualquer idade. Isso aqui não tem limite de idade aqui. É todo mundo, criança, idoso, qualquer idade. Aqui é o seguinte, aqui é falar de guitarra, falar de música, falar de coisa que interessa realmente para todos nós, que somos aficionados da guitarra. No meu caso, a minha vida inteira é dedicada à guitarra, né? Porque eu comecei quando eu era garoto, né? Então, foi uma vida inteira. Então é o seguinte, nesse programa aqui, eu vou tratar de uma banda que foi muito importante, e de um guitarrista dessa banda, obviamente, que foi muito importante no período da New Wave, foi o começo da New Wave, que aconteceu ali mais ou menos no começo dos anos 80. Eu acompanhei toda essa trip, toda essa onda, toda essa história, foi muito legal, foi muito bacana. E eles têm uma sonoridade típica dos anos 80, sabe? Inclusive, registro de guitarra era muito característico nessa época, porque o registro de guitarra era tipo assim, coros e flanger, rolava muito coros e flanger. Aliás, coros rolou pra caramba, né? Os caras usaram e abusaram de coros nessa época. Som de guitarra, todo mundo usando lá fora, né? Obviamente, eles ditaram isso, o pessoal lá de fora. E aqui o pessoal no Brasil também se seguiu, né? Eu constatei isso e assim, eu acompanhei todo o processo. E essa banda que eu vou falar é uma banda inglesa, lembrando que os ingleses, só uma parte aqui, eles já tinham promovido uma invasão britânica lá nos anos 60. Né? E aqui de novo, nos anos 80, de novo invasão britânica. A invasão britânica continuou alastrando aí pelo mundo, pelo rock, né? Eles reformularam o rock, né? Os britânicos, os ingleses são realmente muito importantes para a história do rock, né? Eles são praticamente coluna vertebral, muito embora o rock tenha sido inventado pelos norte-americanos. Bom, sem mais delongas, vamos logo ali atacar na banda que eu vou falar hoje. Qual que é? Vamos lá. Então, mais uma matéria aí, olha lá que eu estou falando, década de 1980, The Police, U2, estou falando das duas bandas. Bom, uma característica desses dois guitarristas, que é o Andy Summers do Police e o The Edge do U2, é que nenhum dos dois eram necessariamente solistas, né? Eu creio que o Andy Summers ainda tinha, vamos dizer assim, uma abordagem na guitarra até mais interessante do que o The Edge, no seguinte sentido. O Andy Summers, pelo que eu sei, porque ele teve, por acaso, dando workshop, palestra, na escola que eu dou aula, certa vez ele veio, né, faz muito tempo, ele não estudou só o rock, ele estudou jazz, estudou outras vertentes da música. E por ter estudado outras vertentes, etc e tal, ele tem uma abordagem talvez mais ampla, né, da música em geral. Então isso o cara acaba trazendo para a música dele, e no caso, eles fizeram rock pop. Né? Então, aqui começando a matéria, aqui, ó, no final dos anos 70, o rock viveu uma fase um tanto obscura, eu convivi com esse período e lembro bem, causada pela disco music, movimento inventado pela mesma indústria, mesmo cinema que fomentaram, né, o próprio rock nas duas décadas anteriores. Porém, na Inglaterra, no início dos anos 1980, surgiu uma nova fase do rock, mais voltada para o pop, o que não impedia a qualidade musical dos seus personagens. Né? Então, a banda The Police, aqui aparece pra caramba, né? The Police, com o guitarrista Andy Summers, e o grupo irlandês U2, com o guitarrista The Edge. Ajudaram ambos, né, a definir esse período, que ficou conhecido como New Wave, que era a nova onda, que era uma espécie de punk comercial, e assim tinha um braço no rock alternativo. Essa fase deu origem a novas vertentes do rock e geraram um novo ciclo de bandas, sendo que algumas delas estão em cena até hoje. As composições de rock desse período são carregadas de guitarras com efeitos como coros, flanger, delay, entre outros. Eu vou dar o exemplo 1, né, que é um groove muito simples, mas possui uma energia e uma força contagiante, e se tornou um clássico do rock, que é o exemplo aqui do U2, né, que é do Sunday Blood Sunday, né, é isso aí. Depois eu vou dar o exemplo do Andy Summers, né, Andy Summers, que é uma outra jogada, uma outra pegada dentro do rock. Eles são contemporâneos, mas a pegada, o estilo é bem diferente. Eu acho que o U2 tinha mais
um pé no punk, eu acho, né? Era uma banda que estava mais voltada, mais próximo do punk do que o Police, porque o Police era banda de rock pop, né, rock pop, e que deu certo pra caramba. Eles tinham uma sonoridade super interessante, principalmente por causa do Sting, né, o baixista, que ele que cantava, ele tinha uma pegada musical muito legal, né. Já no caso do U2, o Bono Vox, né, que era o cantor, é que meio que conduziu a banda, meio que levou a banda pro, acho que talvez ele tenha sido o protagonista principal aí da banda, que fez com que a banda ficasse famosa, muito provavelmente foi isso. Bom, então o primeiro exemplo é do The Edge aí, que eu vou pôr na tela, que é um exemplo super simples, é fácil de tocar pra caramba, tá? Então olha aí na tela. Bom, seguindo no exemplo 2, eu tenho aqui o Police, que ele vai arpejar o primeiro grau do campo harmônico, sexto grau do campo harmônico, quarto grau e quinto grau. Essa cadência 1, 6, 4, 5 é super batida. Super batida. Tem 300 mil músicas com essa cadência, tá? E, só que aquele é arpeja, ó, é arpeja nota por nota, acorde, tudo em colcheia. Aliás, essa célula rítmica colcheia é básica na história do hard rock, né? Olha lá, ela é básica na história do hard rock e enfim, de outros estilos musicais, mas a história do rock está muito presa ao grupo, a célula rítmica colcheia, né? Que é 2 notas por tempo, né? Se você tem dúvidas em relação a esse assunto, me procura aqui, faça um comentário aí embaixo desse vídeo e me procura, no particular, que aí eu te explico melhor, ok? Muito bem. Ou aguarde uma oportunidade que eu vou explicar melhor, se não procure vídeos meus falando sobre rítmica, né? Tá cheio aí no YouTube e aqui no meu canal também. Muito bem. Então eu falo aqui do The Edge, né, que delineia a harmonia da canção Sunday Bloody Sunday, que se encontra no álbum War, lançado pelo U2 em 1983. A cadência, né, de acordes é formada por 2 tríades que finalizam em um power chord acrescido de sexta maior, e o trecho é tocado de forma arpejada, né. E a sequência encontra-se dentro do campo harmônico de Ré, obviamente, claro, que tem com o Si menor como relativo, obviamente, claro. Quem estuda a harmonia sabe bem isso, né? Se você tem dúvidas, mais uma vez, me procura aqui no particular. Lembre-se de que a cifra de power chord pode ser escrita de 2 formas. Né? No caso da tônica em Sol, nos compassos 5 e 6 repetem-se os mesmos acordes, mas agora executados com palhetada para baixo, etc e tal, né? E voltados e tal. Muito bem. Em outra posição do braço da guitarra, né, que é a casa 7 e 5, respectivamente. Então, o som da guitarra deve ter um drive leve, né, basicamente isso. Então, esse negócio de executar a palhetada para baixo, para cima e tal, fica a seu critério, mas é meio óbvio aqui, né, o sentido da palheta, enfim, né, é meio óbvio, tá? Ok? Bem, aqui no exemplo 2, traz um groove com uma harmonia que se tornou marca registrada do Andy Summers em Canções do Police. Trata-se da tríade maior acrescida com acréscimo do intervalo de nona maior. Ou nona menor, né? Mas é o seguinte, é a tríade, seja ela maior ou menor, acrescentada do intervalo de nona. É isso, a tríade com nona. Aliás, essa sonoridade de harmonia foi que conduziu toda a história ali da New Wave. A harmonia da New Wave está baseada nessa jogada, nessa sonoridade, nesse registro, que é assim, a tríade do acorde, né, seja maior ou menor, acrescentado de nona. É isso, é o que meio que delineou aquele período que eu testemunhei, porque eu estava lá e eu ouvi, né, já dava aula nesse período, né. Essa escolha contribuiu para definir um estilo que influenciou bandas do mundo inteiro, inclusive no Brasil, é verdade. O exemplo 2 mostra a cadência harmônica 1, 6, 4, 5, tá? Que eu já falei, né? Na tonalidade de Lá. Né? Andy Summers toca arpejos dessas tríades com intervalo de nona maior. Abafe levemente as cordas com a mão da palheta, o timbre da guitarra é limpo e com um pouco de reverb. Para um estudo mais apurado de grooves, de rock e outros gêneros musicais, recomendo o livro Groove, a arte da guitarra rítmica, de minha autoria, tá? Ok? E vamos então, vamos pôr na tela aí o exemplo aqui, o exemplo 2, você vê como é que toca? Vamos pôr na tela?